Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E vamos falar hoje de um assunto muito legal mesmo, né? Um assunto bacana. Tudo que nós estamos vendo acontecer aí lá no Oriente Médio, que é importante, porque isso fala com todos aqueles que creem e confiam no Criador, na sua palavra, no mundo inteiro. Isso é muito importante, interessante para toda a humanidade, principalmente, né, judeus, cristãos, que eu vejo dessa forma, tá? Ninguém é obrigado a pensar como eu, ok? Eu tenho essa opinião, eu vejo dessa forma, que cristãos e judeus são irmãos e têm apenas entendimentos diferentes. Alguns, né? Alguns aí falam algumas besteiras, ofensas, né? Que não é necessário. Porque quando uma pessoa entende uma coisa diferente, basta você estudar, sentar e vamos entender. Às vezes quem está entendendo errado é você, certo? Mas isso não nos autoriza a ofender, humilhar ninguém. Porque na verdade tanto judeu como cristão crê no Deus de Israel, crê na salvação, crê na eternidade, crê na vinda do Messias, crê que o Messias vai estabelecer um reino aqui, que é o reino de Deus, para todos sempre, ok? Se cremos em todas essas coisas básicas, olha, nós somos iguais, muito próximos. O que existe são pequenas diferenças de entendimento da Escritura. Então precisamos o quê? Estudar mais. Precisamos aprender mais, uns com os outros. Uns com os outros, tá? E nada de ofender, nos humilhar, que eu vejo por aí, infelizmente, né? Pessoas de uma denominação religiosa, muitas vezes, humilhar de outra denominação, porque a dele é maior, porque é mais abençoada, porque tem mais o poder de Deus. Mentira. Isso não é verdade, isso não tem base bíblica. Ok? A Escritura Sagrada é a nossa diretriz, é a nossa luz, é que ilumina o nosso caminho e nos direciona ao Criador. Não é o sistema religioso. O sistema religioso, na minha opinião, em grande parte já faliu. Ok? Então nós estamos aqui vivendo os últimos dias desse sistema e estamos próximos da instalação do reino de Deus. Mas muitas coisas estão acontecendo e irão acontecer. Vai mudar muita coisa. Vai ter transformação de todo jeito. E nós estamos vendo o grande milagre do final dos tempos, que é a união dos dois irmãos, né? Nós temos aí a união, certo? Dos filhos de Abraão, que na verdade é uma profecia que se cumpre. Uma profecia, porque o que aconteceu no passado tem que acontecer, eu já falei para vocês isso, tem que acontecer agora de novo, a história se repete. Esses irmãos se uniram para enterrar o pai. Houve paz entre eles. E hoje, processo quase igual, só com uma controvérsia. Agora não é para enterrar, eles não se unem na morte, se unem para a vida eterna. Amém? Presta atenção, fica com nós até o final. Vamos tentar navegar juntos nessa palavra bonita. O que nós estamos vendo hoje são cenas bíblicas e é que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Profecia se cumprindo. Abraão teve 2 filhos, Ismael nascido de Agar e Isaac nascido de Sara. Havia uma clara tensão entre os dois irmãos já tinham problemas também, ok? Já tinham certos problemas, questões de herança. Quem era o filho legítimo? Claro que o filho legítimo era o filho da promessa, que era o filho de Abraão com Sara, certo? Esse era o filho da promessa. E nós vemos que o conflito começou ali. Mas Deus já nos promete paz no final dos tempos. Vamos ver, vamos acompanhar aqui. Os acordos que Israel assinou com os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, e está em vista
muitos países, tem a base de 8 a 10 países que já estão negociando, acertando para fechar o acordo de paz também, ok? Então tá aí, nesta semana, não foram meramente históricos por natureza, eles foram de proporções bíblicas. Por isso que nós temos que estar atento à palavra e aos acontecimentos, para saber o que é que está acontecendo, se é bíblico ou não, ok? Se são profecias se cumprindo ou não. Abraão teve 2 filhos, Ismael, nascido de Agar, e Isaac, nascido de Sara. Presta bem atenção, isso é muito interessante. Havia uma clara tensão entre os dois. Começava com as mães, né? Porque as 2 mães queriam que os filhos fossem o herdeiro, seu filho fosse o herdeiro. Então, Agar era a escrava que teve um filho com Abraão, autorizado por Sara, ok? Então, não era um adultério, ela era uma propriedade de Sara, e ela autorizou que Abraão coabitasse com Agar, e Agar teve um filho que era Ismael. Só que não era um filho legítimo da promessa. Por quê? Porque Deus já havia prometido a Abraão que daria um filho para ele e para Sara. Ok? E esse então seria o filho legítimo, seria o primogênito legítimo. Ok? Muita gente vai falar, não, mas é tal. Essa discussão nem vou entrar, porque é uma discussão de milhares de anos, certo? Mas Deus já explica na Escritura exatamente como é. A tradição ensina que tanto Isaac como Ismael reivindicaram o direito da primogenitura, cada um legitimamente reivindicando ser o primogênito de Abraão por meio de suas mães. Que na verdade, se tratando da mãe, cada um era primogênito mesmo, porque era filho da mãe. Mas como nós estamos falando, né, no caso bíblico, é o pai. Qual era o primogênito de Abraão? Todos sabem que é o filho legítimo com a esposa dele, ok? Abraão não favoreceu um em relação ao outro. Isso pode ser visto pela interpretação midrástica. Midrash são explicações rabínicas, né? Muito antigas. Então, uma interpretação midrástica da ordem de Deus que Abraão oferecesse seu filho em sacrifício, que foi muito duro, todos vocês conhecem, né? Por que era muito difícil para Abraão entender? Porque naquela região, aqueles povos tinham esse costume, que era condenado por Deus. Imagina a cabeça de Abraão como é que ele ficou. Nossa, Deus está pedindo uma coisa que ele condena desses povos, né? Ele não conseguiu entender, mas ele era tão fiel, que ele falou, não vou discutir com o Senhor. Se o Senhor pediu, eu vou cumprir. Não é brincadeira não, né? Por isso que ele é chamado o pai da fé. Então isso pode ser visto nessa interpretação midrástica. O versículo em Gênesis 22, no capítulo 22, 2, relata que Deus disse a Abraão, por favor, leve o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, Isaque. Deus deu o nome, Isaque. O Midrash explica que quando Deus disse a Abraão para levar seu único filho, ele perguntou, qual filho? O Midrash explica isso. Que Abraão falou, mas qual meus filhos? Ismael ou Isaque? Os dois eram filhos. Respondeu Deus, seu único filho. Mais uma vez Abraão pediu esclarecimentos, visto que os 2 filhos eram os únicos filhos das suas mães. Deus então disse, a quem você ama? Isso não ajudou Abraão a entender. Midrash dá uma história muito bacana, né? Não ajudou Abraão a entender a quem Deus estava se referindo.
E ele disse a Deus: eu amo os dois, Senhor. Isso levou Deus a dizer Isaque abertamente. Leva Isaque. Ok? O amor de Abraão por Ismael, seu primogênito real, pode ser visto claramente em 2 versículos. A primeira ocorre quando Deus promete a Abraão que ele terá um filho por meio de Sara, que receberá suas bênçãos, incluindo a terra de Israel. Ok? Já estava profetizado. Então ele era o herdeiro legítimo. Abraão responde: quem dera viva Ismael diante de ti. Gênesis 17, 18. Abraão tem uma clara preocupação com o papel que Ismael e seus descendentes teriam, e Deus imediatamente o conforta dizendo que eu o abençoarei, eu o farei uma grande nação. Amém? A segunda ocorre quando Sara quer expulsar Ismael e sua mãe de sua casa devido ao conflito entre os 2 filhos. Claro que o conflito começou entre as mães. E é lógico que se estendeu para os filhos, porque tanto um como o outro também queria ser o herdeiro, né? A Bíblia relata que o assunto deixou Abraão muito angustiado, imagino, com certeza, né? Gênesis 21, 11. E ele não queria se separar de Ismael. Ele só concorda em fazê-lo depois que Deus, o próprio Deus, o instruiu a ouvir a sua esposa Sara. E aí ele atendeu ao que Sara estava pedindo. Ok? Mas o consola com a promessa de que fará de Ismael uma nação, uma grande nação, pois ele é sua descendência. Ok? Olha que maravilha. Deus prometeu e cumpriu. Está aí os povos árabes. Bacana, né? Apesar do fato de Ismael ser expulso de casa, a tradição judaica ensina que, pelo mérito do fato de que ele e seus descendentes realizam o ato ritual de circuncisão, que os árabes fazem isso também, viu? Até os dias de hoje. Eles receberão o controle da terra de Israel, receberiam, né, isso aí, o controle da terra de Israel por 1.300 anos. É notável que a Terra Santa esteve sob o domínio muçulmano na maior parte do tempo entre o século 7 e o século 20. Que bacana, hein? Cumpriu. Apesar da divisão entre os 2 irmãos, a Bíblia deixa claro que essa rivalidade, isso aqui é importante, guarde bem, essa rivalidade não durará para sempre. Quando Abraão faleceu, a Bíblia relata seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpelá, em Hebron, que é conhecido como Hebron, né? Gênesis 25, 9. O Talmud ensina que Ismael se juntou a Isaque para seu sepultamento, e dando referência a Isaque como visto por Isaque sendo mencionado. Primeiro, indica que Ismael se arrependeu e aceitou que Isaque tinha o direito de herdar a terra que foi prometida a Abraão. Está no Tratado Bava Batra 16b do Talmud. Vocês entenderam que a briga do passado é a mesma briga de hoje. Porque os países árabes sempre relutam e não querem reconhecer o direito de Israel à terra. É o mesmo problema do passado. Ismael não aceitava Israel ter o direito à terra, a herança que é a terra de Israel. Compreenderam? Aonde começou a briga toda? Aonde começou toda essa confusão?
E como a Escritura fala, quando foi na morte de Abraão, os dois irmãos fizeram paz. Os dois irmãos aceitaram a condição de cada um. A terra é de Israel, certo? A terra é de Isaac, que é o filho legítimo. E nós somos Ismael, uma grande nação, também abençoados pelo Criador. Não temos que brigar com o nosso irmão pela terra de Israel. Ok? Então nós estamos vendo isso acontecer hoje. Só que hoje tem uma diferença. Não estão se unindo mais para sepultar o seu pai. Não estão unidos na morte. Não. Estão se unindo para a redenção, que é a vida eterna. Amém? Até arrepia quando fala. Hoje é o processo inverso. Eles se uniram primeiro pela morte do pai e se uniram agora para a redenção eterna. Ok? Isso é maravilhoso, né? Este acordo com o Talmud, de acordo com o Talmud, é o significado por trás das palavras: Abraão era velho, bem avançado em anos, e o Senhor abençoou-o. Abraão, contudo, ele amava Ismael e sentia-se angustiado com a distância e o conflito entre seus dois filhos. Sua reconciliação foi a maior bênção para Abraão quando os dois filhos se reconciliaram. A tradição judaica, que são os livros antigos, né, ensina que é por isso que a Bíblia diz que Abraão morreu em uma boa velhice. Está escrito na Bíblia. Ele ficou em paz com o fato de que seus dois filhos reconciliaram suas diferenças e aprenderam a conviver com base no entendimento de que Isaac herdaria a terra de Israel. A tradição judaica ensina Maaseh Avot Siman Vebanim, que quer dizer, o que aconteceu aos antepassados é um sinal de que acontecerá com seus descendentes. O que aconteceu no passado nos revela o que vai acontecer no futuro com a mesma descendência. Amém? Dá para arrepiar, não dá? E tudo se conclui. Narmânides foi um grande sábio, um rabino no passado, chega a dizer: tudo o que aconteceu aos pais acontece aos filhos, e nada do que aconteceu aos pais não acontecerá aos filhos, nem aos seus descendentes, é claro. Assim, a reconciliação de Isaac e Ismael com Ismael, aceitando a presença de Isaac na terra de Israel, como foi no passado, está sendo de novo agora. Ok? Porque um dos detalhes do contrato de paz, do acordo de paz, é isso: reconhecimento da posse da terra de Israel por Israel. Ok? Muito bom, né? Então, assim, a reconciliação de Isaac e Ismael, com Ismael aceitando a presença de Isaac na terra de Israel, não foi simplesmente uma história no passado, mas predisse o que aconteceria no futuro. Quando aquilo aconteceu, eu sempre venho falando para muita gente, o que aconteceu no passado é o que vai acontecer, e eu estou vendo isso, eu estou assim impressionado, como Deus nos mostra as coisas, porque eu estou vendo acontecer uma coisa que há anos eu venho falando. O que aconteceu no passado vai acontecer agora. A história se repete, e é o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Certo? Então predisse, né, o que aconteceria no futuro, esse acontecimento lá no passado. Ele predisse o que aconteceu esta semana. Os acordos que foram assinados
esta semana lá em Washington, servem como mais um passo no processo de reconciliação entre os dois filhos de Abraão, uma cura de feridas que lhe causou grande felicidade na velhice de Abraão e previu o que aconteceria nas gerações futuras. Os acordos abraânicos foi o título perfeito para este evento, o que prova que os desenvolvimentos que estamos experimentando com o estabelecimento, desenvolvimento e sucesso do Estado de Israel são não apenas históricos, mas também o cumprimento de profecias bíblicas. O escritor trabalha como gerente sênior de alcance comunitário e quando ele conclui a sua obra, ele vê que revelou para toda a humanidade o que aconteceu no passado, a história se repetindo no futuro. O que nós vemos hoje é uma coisa de arrepiar. Nós assistimos diante dos nossos olhos um cumprimento profético. Dois irmãos que não se reconciliavam há tempos, há muitos e muitos anos, hoje estão fechando acordos de paz. E isso vai trazer uma mudança geral em toda a humanidade. E com certeza nos mostra que a nossa redenção está muito próxima. Porque esse acordo, ele mostra para nós que a redenção está a um passo. Estamos vendo que o reino de Deus está a um passo de ser instalado na terra para todo sempre. E acima de tudo, sabemos que vamos estar junto com o nosso Deus. Vamos estar vivendo para sempre, unidos como irmãos, não como judeus ou gentios, não como mais salvo ou menos salvo, mas como irmãos e todos estudando e aprendendo eternamente a palavra do nosso Criador, conhecendo os seus mistérios, como diz a Escritura. Que o Eterno te abençoe e te guarde, a todos nós, que as bênçãos do Criador nos envolvam. Estamos vivendo aí os dias de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que é o Ano Novo Bíblico. E daqui ele precede ao Yom Kippur, em que todos nós podemos fazer agora como os dois irmãos, Isaac e Ismael, podemos fazer uma reconciliação com o nosso Deus. Nós vivemos uma vida de pecado, o pecado nos separa do nosso Criador. Então faça um exame de consciência, examine-se a si próprio, dobre o seu joelho, faça uma reflexão e fale com Deus. Reconheça sua condição de pecado e que você é carente da misericórdia e da glória do Eterno. E peça ao Criador que te prepare para a entrada no grande reino eterno. Está próximo. E eu tenho certeza, estaremos lá juntos, abraçados. E essa grande e estúpida diferença entre os homens, que é a diferença religiosa, vai se acabar. Todos seremos iguais. Vai acabar essa loucura do mais salvo, menos salvo. O meu lado da estrada é mais salvo do que o seu lado. Nós vamos nos abraçar e nos reconciliar para sempre. Ok? Shalom, um forte abraço, que o Eterno te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, onde nós vamos falar coisas importantes. Fique atento. Shalom.